Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 1º de dezembro de 2024, meio-dia aqui em Varsóvia, 1 da tarde lá em Kiev e 8 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. Sim, eu já estou em Varsóvia neste momento, estou aqui justamente fazendo o que eu tinha planejado fazer na viagem de ida também, né? No intervalo, pegando o voo entre o trem de Kiev e o voo para mim para Jerusalém. Eu estou gravando os vídeos aqui, eu tinha planejado fazer isso vindo de Lisboa na vinda, né, no dia 1º de novembro, só que o voo de Portugal para Varsóvia atrasou e aí eu não consegui fazer, tive que fazer um negócio meio às pressas aí, né? Bom, mas hoje deu certo, hoje deu certinho, tá vendo como é que tá bacana? E para me ajudar também, hoje tá um dia relativamente tranquilo lá na Ucrânia, então a gente vai fazer um vídeo resumido aqui, porque realmente não tem muita novidade, tá? Bom, o que aconteceu hoje? Teve um bombardeio russo aqui em Dnipro, atingiu um prédio residencial, matou 4 pessoas e deixou um monte de feridos, muito triste isso, mas não teve nenhum grande número de drones e mísseis, nada assim, né? A Ucrânia, por sua vez, fez 2 ataques significativos aqui em Kaluga e também em Briansk. Kaluga foi uma refinaria atingida, Briansk também alguma coisa atingida aqui, a gente vai ver direitinho o que foi. Na linha de frente, mais uma vez, nenhuma grande novidade, mas os ucranianos começaram a usar armas aqui na região, armas ocidentais aqui na região de Kurahovy, para justamente diminuir a intensidade do avanço russo aqui, né? Não é interesse da Ucrânia parar totalmente o avanço russo, não faz diferença na verdade, o importante é os russos continuarem morrendo em grande número, mas agora com armas ocidentais, usando nessa região aqui, ficou mais interessante a coisa, né? Bom, a gente tem a informação de que o Joe Rogan recusou uma entrevista com o Zelensky, né? Vocês lembram, o Joe Rogan há um tempo atrás falou que a Ucrânia, não sei o que lá, que fuck you Ucrânia, um negócio desse assim, tá parecendo a Janja, inclusive, o Joe Rogan, falando sobre um negócio que não entende nada, certamente, ou na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, foi pago para dizer isso pela inteligência russa. De qualquer forma, a gente falou sobre o Volodymyr Klitschko, que ofereceu para ir no programa do Joe Rogan, e o Zelensky também se ofereceu para ir no programa do Joe Rogan. O Joe Rogan falou que não quer falar com o pessoal, não. Realmente eu diria que está mais do que claro que o cara tem lado nessa história e infelizmente é o lado errado. Muito triste que o Joe Rogan esteja entrando nesse lado, né? O Lex Fridman, que é um outro podcaster muito conhecido lá nos Estados Unidos, né? Ele tem um tipo diferente de podcast, um podcast mais limpinho, vamos dizer assim, aceitou o convite do Zelensky. Só que o pessoal tá lembrando que o Lex Fridman também é russete pra caramba. No início, ele chegou a vir aqui na Ucrânia, entrevistou um monte de gente, mas desistiu, né? Bom, o Zelensky falou que quer falar diretamente com o Trump para evitar intermediários. E o Trump ontem mandou um recado para o BRICS que realmente deve ter deixado o Putin apavorado. O Trump falou que não vai ter esse negócio de moeda do BRICS, não, que eu não vou ficar aqui sentado vendo pessoas criarem uma moeda contra o BRICS e coisa e tal, uma moeda do BRICS contra o dólar e não sei o que lá, e que vai exigir de todos os países do BRICS que reforcem o seu comprometimento em usar o dólar como moeda de troca, e quem não fizer isso vai ser punido com tarifas. Eu não sei se o Trump vai fazer isso mesmo, mas quem é prejudicado com essa história é o Putin, porque no final das contas, quem deseja o Putin e o Irã, né, a Rússia e o Irã, que são os países que são hoje sancionados pelos Estados Unidos e que adorariam ter uma outra moeda de troca internacional para se livrar das sanções, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Tá Mais Seguro na Ucrânia, aqui no Rio, a Barba do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então como a gente falou, não teve nenhum grande ataque com drones e mísseis de ontem para hoje, mas infelizmente os russos fizeram um ataque com mísseis em Dnipro, na região de Dnipropetrovsk, né, que é essa região aqui perto da cidade de Dnipro, e acabou atingindo um lugar residencial, um prédio residencial, matou 4 pessoas, 24 feridos, inclusive uma criança. Muito triste essa crueldade russa contra alvos civis, né? Os ucranianos, por sua vez, responderam, mas responderam da maneira correta, né? Responderam aqui na região de Briansk, em Starodubitsk,
Um prédio foi danificado que parece ser um drone que atingiu aquilo ali, né? A gente não sabe ainda exatamente o que é isso daí, mas foi atingido por um drone esse prédio ali na região. E aqui também em Kaluga, a refinaria de óleo lá, o depósito de óleo está queimando lá em Kaluga novamente, né? Não é o primeiro ataque nessa refinaria de Kaluga ali na Rússia, né? Já é o segundo que a Ucrânia faz esses dias, está pegando fogo a refinaria novamente. Bom, também tem uma fábrica de produção de plástico lá em Ekaterinburg que está pegando fogo, mas isso aqui não deve ser coisa da Ucrânia, não. Isso aqui provavelmente é acidente mesmo deles lá. Os russos realmente deixam as coisas todas pegar fogo, né? Falando sobre a linha de frente, não tem nenhuma grande novidade, mas os ucranianos eliminaram um coronel russo, o coronel Alexander Lebedev. Ele era o comandante da nona Brigada de Rifle Motorizado e foi eliminado ali na região de Donetsk, né? Fora isso, a gente tem informação de que os ucranianos começaram a usar uma grande quantidade de armas ocidentais aqui na região de Kurahovy. Vocês sabem, a linha de frente está parada ali, os russos avançaram bastante ali, mas agora não conseguem avançar mais, né? A gente vai ver aqui no mapa do Polevolan, inclusive, esse tipo de coisa. Está aqui ó, na região de Kurahovy, eles chegaram a tomar uma parte da cidade, não tem avançado mais, justamente porque os ucranianos têm usado uma grande quantidade de armas ocidentais contra os russos aqui nessa região, né? Bom, os mapas do Polevolan, mais uma vez, não mostram nenhum avanço significativo aqui em nenhuma região da Ucrânia, ou seja, a coisa continua no mesmo esquema que a gente tem visto nos últimos dias, né? Morrendo muitos russos e avanço mesmo que é bom, nada. O Instituto para Estudo da Guerra fala mais sobre a Síria do que sobre a Ucrânia, e a gente tem que falar um pouco sobre a Síria também. Eu vou fazer um vídeo sobre a Síria hoje, vou tentar fazer aqui, antes de pegar meu voo para Israel, um vídeo sobre a Síria. Se eu não conseguir fazer hoje, eu vou fazer, assim que eu chegar em Israel, eu faço um grande vídeo recapitulando os últimos dias, porque aconteceu um monte de coisa na Síria ontem, né? Agora, antes da gente entrar nesse papo mais sério, vamos falar sobre o Joe Rogan, que estava conversando com outro rapaz aqui aleatório e teria dito que rejeitou uma requisição do Zelensky de aparecer no podcast dele, né? O Joe Rogan é um podcaster muito influente lá nos Estados Unidos, ele fala muito bem com Trump, coisa e tal, e nunca falou nada particularmente muito pró-Rússia até poucos dias atrás, quando teve um cara que perguntou alguma coisa do Zelensky, que o pessoal com medo da bomba de Dnipro lá, né? Eu falo pra vocês, cara, eu acho que isso daí é covardia mais do que tudo, sabia? O pessoal que é russete, no fundo, é covarde, né? Tem medo, né? É pessoa medrosa, né? Enfim, o Joe Rogan falou, não, fuck Ucrânia, porque tá causando uma terceira guerra mundial. Caramba, que negócio é esse, cara? Como assim você dizer para um país que fuck o país, deixa pra lá, não importa e coisa e tal? Não, isso é um absurdo. Se você aceita isso para um país, os outros países todos vão automaticamente ficar com menos capacidade, né? Você vai ter reação de todo mundo, né? Enfim, o Joe Rogan parece que é um idiota, e aí o Zelensky, primeiro o Volodymyr Klitschko, né, que é irmão do prefeito de Kiev, eu tinha me enganado, tá? Porque o Vitaly Klitschko que é o prefeito de Kiev, eu deixei uma errata no vídeo lá na época, me confundi com os dois ali, mas de qualquer forma, é também um boxeador, ganhador de prêmios e coisa e tal. Se ofereceu para ir no programa do Joe Rogan, e depois o próprio Zelensky se ofereceu para ir no programa do Joe Rogan para conversar, para explicar, né? Já que você acha que a Ucrânia foda-se, pô, então vamos conversar sobre isso, vamos explicar por que os ucranianos não têm o direito de existir, por que os ucranianos têm que desaparecer da face da terra para o pessoal americano não sentir medo, né? Explica aí essa história direitinho, né? Enfim, ele disse que não queria o Zelensky. E o mais engraçado é ver os russetes tentando colocar isso como um ato de coragem do Joe Rogan. O Joe Rogan mostrou para aquele Zelensky, não quer nem falar com ele, como se isso fosse um ato de coragem do Joe Rogan. Não, isso é um ato de covardia do Joe Rogan, né? Ele sabe que o Zelensky destruiria ele com argumentos e não aceitou isso daí, né? Enfim, o Lex Fridman, por outro lado, que é um outro podcaster lá nos Estados Unidos, é um estilo diferente do Joe Rogan, é um podcast mais sério, né, um negócio mais centrado. Ele convidou o Zelensky, falou que iria a Kiev para fazer isso, e o Zelensky concordou imediatamente, concordo, vejo você em Kiev. Ou seja, imediatamente respondeu aceitando o convite, né? Agora, o pessoal tem lembrado também que o próprio Lex Fridman também meio que pisou na bola com a Ucrânia. Lá em 2022, ele foi até a Ucrânia
conversou com o Ponomarenko, que é um comentarista de guerra lá muito conhecido ali, que fala, a gente volta e meia cita ele aqui no nosso programa, né? Ele teve lá em 2022, fez uma conversa muito boa com ele, coisa e tal, só que ele nunca liberou essa conversa. E, na verdade, é pior do que isso. Aqui, ó, ele disse em um determinado momento que eu estive no front, na região de Kherson e não sei o que lá. Não sei se teve não, né? Mas o fato é que, de qualquer forma, ele teve lá, ele entrevistou um monte de gente na Ucrânia em agosto de 2022, só que depois ele desistiu. Parece que pessoas russetes ofereceram dinheiro para ele não publicar essas entrevistas, ou ameaçaram ele de alguma forma se ele publicasse essas entrevistas, de forma que ele não publicou essas entrevistas que ele fez no início da guerra na Ucrânia, né? Então o Lex Fridman também, vamos ver se ele vai ter coragem de entrevistar o Zelensky e publicar a entrevista, né? Porque a verdade é que ele já deu uma russetada igual o Joe Rogan lá para trás. Eu não sei se o pessoal oferece dinheiro para eles, ou ameaça alguma coisa, né, para eles não publicarem, enfim. Essa é a situação. Bom, tá tendo um grande rumor em Moscou de que um cara altamente conservador, o general Alexei Dorofiv, seria o amante secreto do Xamã, né, que é um cantor de 33 anos, ambos se dizem héteros e totalmente conservadores e coisa e tal. Pode ser só intriga da oposição, né, mas ia ser muito engraçado se fosse verdade. E a Rússia foi atingida com uma grande falha na internet. A internet caiu na Rússia em vários lugares, tá? Bancos, empresas aéreas, operadores de telefonia, colapsou tudo totalmente. Na noite da sexta-feira, novembro, dia 29, ficou sem internet por várias horas ali, né? E, bom, não se sabe se foi um ataque ucraniano ou não, pode ter sido um ataque ucraniano, ou pode ter sido uma falha só dos russos lá. Mas a internet dos russos caiu por um bom tempo, né? Bom, vamos falar um pouco sobre a Síria, porque, assim, eu vou falar sobre a Síria num vídeo sobre a Síria, mas tem interseções, porque vocês sabem, né? São os russos que seguram o Assad no poder lá na Síria, né? E a derrota do Assad é a derrota da Rússia também. Aqui, ó, os bloggers russos estão falando sobre isso daqui, ó. Se os rebeldes chegarem a Homs, né? Homs é essa outra cidade mais aqui ao sul, na Síria, né? Eles já estão em Ramá, estão chegando em Homs, aliás, parece que já estão nos arredores de Homs, segundo as informações mais recentes, e conseguem fazer um breakthrough para oeste, eles podem capturar a base Tartus, essa base naval que tem aqui. É a principal base naval russa na região. Isso cortaria a Khamenei, a base aérea Khamenei, que é essa base aérea aqui. Ou seja, isso seria uma falha completa. Ou seja, segundo os russos, a gente está vendo acontecer na Síria um colapso russo tão crítico quanto foi o colapso americano no Afeganistão, né, que a gente presenciou aí no início do governo Biden, né? As forças russas parece que estão totalmente barata voa, ninguém sabe fazer nada, os rebeldes avançando com muita velocidade e as tropas do Bashar al-Assad também não vão a lugar nenhum. O pessoal fez uma brincadeira aqui com o Assad, né? Eu preciso de uma carona, não de munição, né? Fazendo a inversão da frase famosa do Zelensky, né? O Zelensky, logo no início da guerra da Ucrânia, o Biden ofereceu a ele para tirar ele de lá, para ele sair em segurança e fazer um governo no exterior e coisa e tal. O Zelensky falou, não, eu não preciso de uma carona, eu preciso de munição, né? E o Assad falou o contrário, eu preciso de uma carona, eu não preciso de munição, né? Enfim, parece que o comandante das tropas russas lá na Síria foi demitido, o comandante, o tenente-general Kissel foi removido do posto porque ele tinha perdido coisas na Ucrânia, ele fazia parte de um destacamento lá na Ucrânia que perdeu coisa pra caramba também, foi exilado para a Síria e agora perdeu na Síria também, ou seja, eu acho que a carreira militar desse cara não vai muito longe não, né? Aqui, ó, o Raibar está dizendo que os russos demitiram esse general e criticando realmente a posição, o que aconteceu, né? Ele não tinha preparado a defesa corretamente, né? E o mais engraçado da história toda é que tem comentarista russo achando que a Ucrânia está por trás disso. Eu não acho que a Ucrânia está por trás disso, tá? Isso daí foi realmente, muito mais provável a Turquia está por trás disso. Israel, eu também não sei se está por trás disso não, mas a Ucrânia eu acho pouco provável. De qualquer forma, tem comentarista russo achando que foi a Ucrânia, que tudo aponta para eles. Foram vistos comandantes ucranianos entre os militantes sírios atacando Alepo.
lorota, né? Mas não deixa de ser engraçado isso daqui, né? Bom, na Geórgia continuam os protestos lá na Geórgia e o pessoal está observando que parece que os guardas estão usando drogas, né? Estão sendo drogados pelos russos para se manter alerta. Será que é isso mesmo? Não sei. Outra coisa que chamou atenção ontem, o Trump disse que, olha só, a ideia de que os BRICS vão sair do dólar e nós vamos ficar parados olhando isso, e acabou, né? Nós vamos requerer que esses países do BRICS se comprometam a não criar uma nova moeda do BRICS, nem qualquer outra moeda que possa substituir o tal dólar, né? O maravilhoso dólar, né? Ou então eles vão encarar 100% de tarifas e podem dar adeus a vender para os Estados Unidos, né? Enfim, vão procurar outro otário para fazer negócio, coisa e tal. Olha só, esse negócio que o Trump está falando aqui, eu acho que é pouco provável que ele consiga implementar, tá? Porque ele não pode ficar botando tarifa de 100% em tudo que vai para os Estados Unidos, porque senão ele também quebra, né? Mas enfim, de qualquer forma, o Trump parece que está contra as moedas dos BRICS. Isso é uma coisa boa no sentido de que muita gente achava que o Trump era favorável ao Putin, que ia ajudar o Putin e coisa e tal, e não está parecendo não, tá? O Trump está aqui dando uma patada no Putin, porque lembra, essa moeda dos BRICS interessa principalmente ao Putin e ao Khamenei do Irã, né? Que são os países que estão sancionados. Para o Brasil, seria bom ter outra moeda que não seja o dólar? Até seria, mas não faz tanta diferença assim no final das contas, né? Agora, para a Rússia, que não pode usar o dólar, não pode usar o sistema bancário internacional, seria uma maravilha. Não é à toa que todo esse papo de moeda do BRICS, que eu falei desde o início, tá? Que isso nunca vai sair, tá? Não vai sair por quê? Porque a China não tem interesse que saia. Então, e a China é o país dos... O BRICS é o grupinho dos puxa-saco da China, no final das contas, né? E a China não quer isso, por quê? Porque a China quer o Yuan. A China não quer outra moeda para competir com o Yuan. Ela quer o Yuan como moeda de troca. Então não vai sair essa moeda. Mas todo esse papo, todo mundo que falou de moeda de BRICS e coisa, não, porque o BRICS vai fazer sua moeda, não sei o que lá, é Rousseff, é o Putin querendo forçar essa barra, né? E por isso que o Zelensky disse que quer trabalhar diretamente com o Trump para acabar com a guerra, né? Ele falou ontem uma declaração que muita gente não gostou, que aceitaria negociar sem um cessar-fogo, sem recuperar os territórios imediatamente, né? Veja, em momento algum ele falou que aceitaria ceder os territórios para a Rússia, não é isso. Ele aceitaria um cessar-fogo agora e negociar depois os territórios mais adiante, né? Enfim, eu sei que é ruim, mas a impressão que me dá, como eu falei no vídeo de ontem, é que o Zelensky quer justamente abrir essa comunicação com o Putin. Vamos conversar. E ele quer conversar diretamente. Por quê? Porque tem muita Rousseff do lado do Putin, né? Conversando direto com o Putin, ele tem uma chance muito grande. Bom, e finalmente, só lembrar que a Damares Alves também esteve aqui, esteve lá em Kiev, né? Eu já não estou mais em Kiev agora, e disse que apoia o Zelensky contra o comunismo da Rússia. Eu acho engraçado a Veja colocar comunismo entre aspas, porque se você olhar os tanques russos lá, muitos usam a bandeira da União Soviética. Sim, comunismo mesmo. O Putin é o grande patrocinador da esquerda mundial. Não tenham dúvida. Ah, que o Putin é de direita, o Putin é conservador. Meu amigo, você está sendo otário. Ele está vendendo essa imagem de conservador para você de graça. Está comprando essa coisa porque você quer. O Putin é a União Soviética. A esquerda... não tem nada mais esquerda que o Putin no mundo, né? Enfim, a Damares está certa, que bom que ela ficou a favor do Zelensky contra o comunismo da Rússia. Damares, me ajuda a convencer o Bolsonaro a ir a Kiev. Eu sei que ele não pode agora estar com o passaporte retido e coisa e tal, mas eu acho que o Bolsonaro, uma ligação para o Zelensky já faria uma diferença danada para o Bolsonaro fazer apoio, né, de repente até pedir desculpas por ter tomado a decisão errada quando estava no governo e prometer uma aproximação depois. Isso faria uma distância enorme para isolar ainda mais o STF e o governo Lula e aproximar o Brasil dos Estados Unidos e da Europa. Seria uma coisa bacana. A Ucrânia é o futuro. Quem estiver do lado certo, quem quiser estar no futuro tem que estar do lado certo, que é o lado da Ucrânia. Bolsonaro indo para esse lado, Damares, convence o Bolsonaro a tentar uma aproximação com o Zelensky. Seria uma coisa maravilhosa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui.
Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.